Exatamente, é mais uma vitória do São Paulo, Renan. Muito bom dia para você também. E aí, assim, queria te ouvir não só do jogo, mas do Rua de Neno, que a gente comentava que o São Paulo tem muitas ausências para essa posição. E a gente falava, um jogo bom dele contra o Botafogo pode significar que ele pode começar jogando essa quinta contra a LDU. Ele foi bem, cumpriu seu papel, conseguiu fazer o gol, que é o que a gente espera dele. Queria um pouco da sua análise do jogo, mas também de Rua de Neno, que ontem marca e acende a expectativa para a Libertadores. Bom dia, Renan. Bom dia, meus amigos. Bom dia, pessoal do chat. Realmente esse gol que o Dineno marca no começo traz para ele, principalmente, muita confiança. O atacante, ele vive disso, né? Ele vive de marcar gol e de ter confiança o tempo todo. Só o gol traz isso pro cara. E ele vai comemorar ali, pro lado ali onde eu estava muito perto, e foi muito claro como ele se emocionou, né? Acho que até chegou a chorar ali um atacante, o tanto de tempo que ele estava sem fazer gol, acho que dava um ano já quase, né? Sem fazer um gol. Mas uma coisa que a gente observa muito no Dineno, também no Tapia, mas no Tapia com uma limitação de leitura de jogo, na minha visão, e você vendo do estádio, isso ficou ainda mais claro para mim. O Dineno, o Patrick uma vez falou com a gente, né, Gabriel? O Patrick lá do canal Mais Querido, né? Do canal lá do Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro gostava do Dineno pelo profissionalismo dele, por quanto ele se dedicava em campo, nas vezes que ele teve em campo pelo Cruzeiro, e ele demonstra isso também agora no São Paulo, com a limitação que ele tem, mas demonstra esse comprometimento, essa vontade de querer acertar, de querer marcar. Isso é importante, já que nós estamos com poucos atacantes, né? A maior parte das lesões do elenco, que são muitas, é no ataque. Então tá aí para ele acho que via dessa forma também uma oportunidade, né? Pô, eu jogando bem aqui, só temos um que todo mundo sabe que vai jogar, falando de quinta-feira, que é o Luciano. O resto tá em aberto, então é minha oportunidade, minha chance. E acho que ele foi bem dentro da possibilidade. Eu, inclusive, não teria tirado ele quando entrou o Rigoni, e sim eu teria tirado o Tapia, não teria tirado o Dineno, manteria o Dineno e teria tirado o Tapia. Mas, enfim, ali é escolha do treinador. E o Tapia teria feito um puta de um golaço por detalhes, né? Impedimento ali muito curto, né? E quanto ao time, Gabriel, eu tenho mais ou menos a mesma opinião do Ilcinho. Eu gostei muito do padrão Crespo, que cada vez mais está incorporado nesse time, independente das mudanças, né? Um time sempre muito aplicado, um time que taticamente se dedica demais. A pressão alta ontem foi impressionante. O Wilson falou, os alas, o Cedric e o Enzo, eles pressionando os laterais do Botafogo no campo de ataque. Eu já tinha falado isso já algumas vezes antes, e é isso que esse jogador, esse ala, ele precisa fazer. Quando a bola está do lado dele, ele tem que pressionar, ele tem que dar espaço do lateral adversário, não ficar lá embaixo dando mais campo para o lateral. Gostei muito da estreia do Tolói, da reestreia, né, do Tolói, muito. Achei que ele jogou muito bem. Não esperava muito diferente, porque é um cara que está muito tempo na Europa, então aprendeu muito em questões táticas, em leitura de jogo, em antecipação, ele foi muito bem nisso. Só que o que eu mais gostei e que me surpreendeu até positivamente foi a questão física. Por quê? Apesar de ter ali um esquema tático definido, esse 3-5-2 do Crespo não é aquele posicional. O cara tem que acompanhar até o fim, enquanto não para a jogada, enquanto não acaba a jogada, ele tem que acompanhar até o fim. E eu acho que o Tolói pudesse ter um pouquinho de dificuldade nesse sentido, e não teve. Mas lá para o final do jogo, que é normal, todo mundo cai o rendimento físico, não seria diferente com o Tolói, né? Tanto tempo de férias, daí não teve aquela pré-temporada adequada que ele está acostumado a fazer na Europa, e acho que desse ponto de vista foi muito bem e nos dá ainda mais confiança para a posição que a gente estava, que é a posição que a gente tem mais tranquilidade, certo? Que é de zagueiro. Com o Arboleda também voltando, o Ferrarese à disposição, todo mundo. E do outro lado você vai para o Sabino, que, porra, cara, cada jogo que ele joga, acho que adquire mais confiança ainda. É impressionante a qualidade que ele tem com a bola, tecnicamente. Um jogador tranquilo, cara. Tenho gostado muito do sistema defensivo, e tudo isso passa muito pelo esquema tático, pela compactação do time, né?
O Cédric, eu até falei quando a gente se encontrou ontem lá no restaurante, né, depois à noite, o nome do Cédric podia ser eficiência, porque dentro da simplicidade dele, ele é muito eficiente em todas as ações dele dentro do campo. Isso é impressionante, né? A qualidade que ele dá ao time, a tranquilidade que ele dá ao time do lado dele, do ponto de vista defensivo, né? O meio de campo ontem modificado, mas muito bem, mais uma vez, Pablo jogando o que a gente sempre gostou de ver ele jogar, com muita intensidade, marcando muito forte nos enfrentamentos, nos duelos, sempre muito bem, conseguindo combater, conseguindo desarmar bastante, o Alisson dando a dinâmica que a gente está acostumado. Portanto, o São Paulo, mais uma vez, padrão Crespo de qualidade, né? Que vai mudando, muitas vezes muda as peças, e você vê ali um padrão muito claro, uma identidade muito clara, mudando características algumas vezes, né? Nem tanto propondo o jogo, mas sendo sempre muito eficiente, muito compacto, né? Então isso é muito importante. Só um detalhezinho, e aí não é uma crítica, eu acho que é um alerta. Aconteceu contra o Atlético Nacional, aconteceu ontem. Quando o São Paulo inicia bem o jogo e consegue abrir o placar logo cedo, eu acho que fazendo uma comparação do UFC, quando o cara acerta aquele soco, o cara não cai, mas ele dá aquela bambeada, aí o cara vai para cima e daí dá uns 3, 4 socos, aí mata o cara. Aí ganha a luta. Eu acho que o São Paulo precisava fazer um pouquinho disso também, né? Começou bem, conseguiu fazer um gol cedo, o estádio veio para dentro do campo, é o momento de você acelerar e tentar matar o jogo. Porque o São Paulo tem um jogo controlado, mas esse controle com um golzinho só de diferença não é lá aquele controle. Você fica sujeito a uma falha individual, você fica no risco de uma falha individual, você fica no risco de uma bola parada. E assim, é um alerta que, obviamente, com certeza o Crespo também tem na cabeça dele e passa para os jogadores. Matar. 2, você faz o segundo, aí sim você tem o controle, né? O controle do jogo com mais, com mais tranquilidade para você administrar. 1-0 você não administra. 2, 3, aí você consegue administrar. Aconteceu isso contra o Atlético Nacional, no qual a gente sofreu empate. Dessa vez não. Mas fica aí um detalhezinho. Depois, no segundo tempo, o Botafogo tem lá um chutezinho na entrada da área. Você fica ali dentro de uns riscos desnecessários quando você tem o controle do jogo e tem a oportunidade de matar.